Oi, meus amigos, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quem é novo por aqui, se inscreve no canal. Deixa também seu like e eu peço a todos vocês, compartilhem o meu vídeo para que o YouTube possa estar divulgando o meu canal, tá bom? Hoje eu vou falar sobre quais são as consequências do pecado. As consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. O pecado também traz muitas outras consequências secundárias. As consequências do primeiro pecado, logo em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte espiritual, ficar afastados da presença de Deus. Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento de degradação física, que leva a todos a morrer. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. A terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz assim: E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa em fadigas. Você obterá terá o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Surgiu o sofrimento, a dor e o conflito entre pessoas. A vida na terra ganhou muitas dificuldades. As consequências gerais do pecado. A separação interna da presença de Deus é a pior consequência de todo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. Quem peca se rebela contra Deus. O inferno é uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz que outras consequências do pecado no mundo são a doença. Agora nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença. E um dia todos temos que morrer. Mas atenção, a doença não é sempre consequência de pecado individual. É consequência de existência do pecado no mundo. Desastres naturais, fomes, dilúvios e outros desastres são produto da maldição da terra. Relacionamentos difíceis. Tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com outras pessoas. Consequências individuais do pecado. Cada pessoa também sofre as consequências de seu próprio pecado. Algumas consequências do pecado podem ser culpa. A culpa corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Falta de sensibilidade é o contrário da culpa. A pessoa perde noção de certo e errado e continua pecando sem entender as consequências.
Humilhação, o pecado leva à desgraça, dos arrogantes e orgulhosos, castigo da lei. Alguns pecados são crimes e podem levar a vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. O pecado traz muito sofrimento ao pecador. Deus retribui a cada um de acordo com suas ações. Romanos 2,6 diz assim: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mas existe uma esperança. Cada um faz sofrer, faz sentir as consequências devido ao procedimento do pecado, devido ao tamanho qual foi o seu pecado. Mas existe esperança que Deus nos ama e não gosta de nos ver sofrer. Por isso ele veio à terra para levar o castigo por nossos pecados em nosso lugar. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador recebe perdão de seus pecados e pode ficar na presença de Deus. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia Deus vai destruir todo o sofrimento causado pelo pecado, e os salvos viverão com ele para sempre. Então, que possamos definir quais são as consequências do pecado. Precisamos estudar quais são as consequências do pecado, porque todo pecado ele tem sua consequência e a gente paga as consequências dos pecados que cometemos. Mas quando nós aceitamos Jesus de todo o coração, ele perdoa os nossos pecados, porque ele ama todos nós iguais. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.